Tema da mensagem: o plano, diga comigo, o plano perfeito. O plano de Jesus sempre foi o melhor. O plano de Jesus, o propósito do Senhor, as escolhas do Senhor sempre foram as melhores. Ele já sabia como é que ia nascer bebê, carequinho igual o papai. Já sabia como iria ser o dia de hoje. O Senhor já sabia até que a gente hoje ia comer uma alcatra, aleluia, cebolada. O negócio foi forte. O Senhor já sabia o que seria o dia de hoje, nesse feriado que dizem por aí de finados. Existe uma história igual ao dia de hoje, que seria um dia para muitas pessoas chorarem. Vai dizer que eles vão no sepulcro de Jesus. Antes de ir para o sepulcro, Jesus estava participando daquelas coisas, daquele grande acontecimento no Gólgota, no Monte da Caveira, e naquele outro dia levaram o corpo de Jesus. Jesus não tinha onde ser sepultado, e ali José, que era um homem senador, a Bíblia vai dizer que ele era senador, mas a Bíblia frisa, ele era uma pessoa boa e uma pessoa justa, que está no versículo 50. E diz a Bíblia que esse senador abre o seu sepulcro, aquele lugar do enterro, onde nunca foi usado, e a Bíblia vai dizer que ali colocam o corpo de Jesus. Tem algo profético aqui, que algumas pessoas vão seguir Jesus. A Bíblia vai dizer que os conhecidos, as mulheres, eles haviam seguido Jesus ao caminho do sepulcro e lá no sepulcro. A Bíblia vai dizer por que teve esse grande acontecimento. E a Bíblia vai falar que foi o dia da preparação, a sexta-feira que antecedia o sábado, que era o dia do descanso do judeu. A Bíblia vai dizer que eles, como a Bíblia vai falar que no dia do descanso, talvez foi o dia mais turbulento na vida dos seguidores de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava morto. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus estava morto. Aos olhos dos homens, aos desconhecidos, aos que não se atentaram, aquele corpo estava ali e não tinha mais salvação. O negócio é tão bonito que Jesus vai ser enterrado, Jesus vai para o sepulcro de José de Arimateia, que era um senador, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Mas se você prestar bem atenção, quando as Marias vão visitar Jesus no sepulcro, naquele lugar não tinha cheiro de morto. Quem pode dar glória a Deus? Por que Jesus veio à terra? A mensagem é essa: para um plano perfeito, por que enviou Jesus? Por que a Elane vai batizar agora em 11 de novembro? Por que a Letícia vai batizar? Meu Deus! Por que a Anne e o João, que tem que cortar o pescoço deles, que deve estar em casa vendo? Por que eles vão batizar? Por que eles preferiram Jesus? No livro de Romanos, vou pedir aí o Lucas, Rafael, livro de Romanos capítulo 16, e eu vou começar a mostrar os motivos pelo qual Jesus veio. Romanos 16, versículo 20, coloca na tela aí para mim, meu filho. Romanos 16, versículo 20. Olha o que diz a palavra: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ponto. Amém. A Bíblia vai dizer que Jesus teria que passar por isso tudo para ele esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia diz que o Senhor nos deu poder. Amém ou não amém? O Senhor deu poder para a igreja. Mas tem certos tipos de coisas que a gente não vai conseguir vencer, senão pelo jejum e pela oração. Nós estamos vendo em Romanos 16, compactuando com aquilo que foi falado no livro de Lucas 23. Jesus veio para derrotar Satanás. Eu profetizo hoje que ele não tem mais poder sobre a nossa família. Eu profetizo que Satanás não tem poder sobre a nossa casa.
Em nome do Senhor Jesus, como diz em Romanos 16, versículo 20, o Senhor esmagará a cabeça da serpente. Quem recebe isso, diga amém. Por que que Jesus veio? 1 Pedro, Lucas, capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e versículo 22. Diga para o seu irmão do lado, Bíblia. Aleluia, use essa Bíblia aí. 1 Pedro 2, 21 vai dizer assim, vamos lá, vai entrar na tela aí. 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Versículo 22. O qual não cometeu pecado. Vou ler de novo. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por que que ele veio salvar? O que se havia perdido veio salvar eu e você, porque nele não tinha pecado, na sua boca não se achou engano. Então o nosso Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado, ele é Deus, ele é príncipe, ele é Senhor, ele é general dos exércitos, nele não há pecado. Quando nós pecamos, tiramos Deus do foco da nossa vida. Quando nós pecamos, nós tiramos o Espírito Santo. Mas eu imagino, Jesus na terra, 33 anos como homem, nascido de uma mulher, aonde não teve nenhum tipo de relacionamento com José. A Bíblia vai falar que ele nasceu de uma mulher que era virgem. E dessa mulher que ele nasceu virgem, que não teve contato com o homem, a Bíblia vai dizer, nasceu aquele que seria santo, o Salvador de Israel. A Bíblia vai dizer que Simeão pega Jesus no colo e fala, Senhor, despede o teu servo, porque a partir de agora eu já acabei de ver aquele que será o Salvador das nações. Quem pode dizer glória a Deus? Terceiro versículo, vamos lá, Lucas. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Por que que Jesus veio nos salvar? Hebreus capítulo 10, versículo 12. Vamos lá. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10, versículo 12, coloca aí. Isso, vou ler de novo. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele está assentado à destra de Deus. O plano perfeito foi só para Jesus demonstrar o seu amor pelo homem. E no dia dos finados, eu digo para os irmãos que o nosso Senhor está vivo e ele está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. No dia dos finados, dia 2 de novembro de 2023, eu profetizo nessa noite que os seus sonhos estão vivos, que a sua família está de pé e que os sonhos de Deus vão acontecer em nome de Jesus. A igreja diz. Quarto versículo, 1 João capítulo 4, sobe aí, ó. 1 João capítulo 4, do 7 ao 10. 1 João, lá no finalzinho. Isso, meu filho. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, versículo 9, que Deus enviou o seu único filho, filho unigênito, ao mundo, para que por ele vivamos. E o versículo 10 e último diz assim, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho com F maiúsculo para a propiciação pelos nossos pecados. Ele se transformou, ele deu uma imagem de impuro, de pecador por causa dos pecados, mas ele não era pecador e ele não era impuro. Nele há
todo o poder, e Ele é santo, Ele é limpo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é majestoso, Ele é assombroso, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus do Brasil, Ele é o Deus do Rio de Janeiro, Ele é o Deus de São João de Meriti, Ele é o Deus de toda a terra. A Bíblia vai falar em 1 João capítulo 4, Ele é amor. Se a gente não ama, a gente não tem um amor dEle. A Bíblia vai dizer por que Ele nos amou. Porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente não era nada, quando a gente era pecador, quando a gente não valia nada, quando estávamos abandonados no mundo, a sua palavra nos alcançou. E aquilo que estava morto começou a ter vida. Lucas capítulo 19, vamos para Lucas agora, Luquinhas. Lucas 19, versículo 10. Mateus, Marcos, Lucas 19, versículo 10. Já está na tela? Isso, meu filho, você está rápido demais. Mas esse menino está bom demais, rapaz. Lucas 19, versículo 10 vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio só buscar. Ele não veio só passar a mão na cabeça e dizer assim: eu sou Jesus, eu morri por você e eu estou aqui. Nós estamos em Lucas 23, tá, Antônio? A Bíblia vai dizer que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é o maior interesse de Jesus? Resgatar aquilo que está perdido. Eu profetizo, irmã Shirley, que vai voltar tudo aquilo que é nosso. O Senhor vai mandar para a gente. Igreja, recebe nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor vai resgatar tudo que é nosso. O Senhor vai tomar posse daquilo que é nosso e vai nos entregar. E aquilo que foi preparado no coração de Deus como um propósito para nós, o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Eu profetizo nessa noite que tem milagre de Deus na sua mão. Eu profetizo nessa noite que os sonhos de Deus estão em você. Eu profetizo nessa noite que aquilo que você foi determinado para fazer, você vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu profetizo que você está aqui para receber uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa noite para te entregar aquilo que você veio buscar aqui. E em nome de Jesus, para você que está aqui e para você que está nessa live, eu profetizo que o Senhor já olhou para você e Ele já tem um plano perfeito para a tua vida, em nome de Jesus. Isaías capítulo 9. Ó, só Bíblia, irmão. Diga para o seu irmão do lado, Bíblia. Isaías capítulo 9. Versículos 6 e o versículo 7. Isso, meu filho, muito obrigado. Diz assim a palavra: porque a gente acabou de cantar isso, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É o principado, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe. Versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim, meu Deus, sobre o trono de Davi e no seu reino. Reino está com R minúsculo, significa o nosso reino aqui na terra. A Bíblia continua dizendo: para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Versículo 7 ainda: desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. A Bíblia vai falar sobre uma revelação do profeta Isaías, que tinha a boca suja, que no capítulo 6 ele vai dizer: Senhor, me queima com brasa viva do teu altar e toca nos meus lábios. Esse mesmo cara está dizendo que virá um menino. Ele já nos foi concedido, ele nasceu, ele foi dado por nós. Isaías já está profetizando que o Emanuel viria. Por quê, pastor? Porque nós não conseguimos nem com Noé, nós não conseguimos com Abraão, nós não conseguimos com Salomão, nem com Davi, nem Josué, nem com Moisés. Nenhum desses homens conseguiram fazer ou conseguiam fazer aquilo que um menino chamado Jesus faria.
Mas a Bíblia vai falar que esse menino nos deu, e ele nasceu, e esse filho se nos deu, e o seu nome será. Tem 5 tipos de nomes aqui. E Eduardo, eu fui procurar pelo qual motivo André, que o Senhor colocou no livro de Isaías esses 5 nomes de Jesus. Talvez você não sabia como eu, mas eu vou te explicar hoje. Primeiro nome, ele é maravilhoso. Diga maravilhoso. Maravilhoso é aquele que provoca admiração. Você fica fascinado. É um espetáculo. Quando a gente vê aquele circo de Soleil, vê aquele pessoal pulando, que facilidade, irmãos. Dá até vontade da gente pular, mas a gente sabe que vai bater com a cabeça no chão e se arrebentar todo. A Bíblia vai dizer que ele é chamado de maravilhoso, porque quando nós olhamos para ele, na imagem do que ele é, de um Deus eterno, ele é maravilhoso. Nós ficamos fascinados. A Bíblia vai dizer que Moisés olha o Senhor pelas costas na fenda de uma rocha. Um buraquinho na rocha lhe dá o direito de ver o Senhor pela rocha. Só para ele ver o Senhor pela rocha, a Bíblia diz que o seu rosto ficou como, irmãos? Branco, iluminava. E quando ele desce, no seu rosto tinha o quê? Um véu. Não é porque ele não queria que as pessoas vissem, é porque aquele brilho iria fazer com que as pessoas ficassem cegas. A presença do Senhor, olhando pelas costas, pela fenda de uma pedra, a Bíblia vai dizer que o rosto de Moisés brilhava demais. Imagina se Moisés visse ele. A Bíblia vai dizer que ele é maravilhoso, e maravilhoso significa, nós provocamos admiração. Ele é um ser, um Deus todo-poderoso que traz fascínio. Ele é um espetáculo de Deus. A Bíblia vai dizer que maravilhoso, quando nós olhamos para ele, nós ficamos fascinados. É como a gente tem um encontro com o Senhor. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente fica apaixonado, a gente participa dos cultos, a gente vem para a igreja, a gente fala do amor dele, a gente fica fascinado. E o segundo nome de Jesus é maravilhoso, e o segundo é conselheiro. E eu peguei e fui no original. Pode tirar o livro aí, tá, meu filho? Conselheiro significa aquele que tem habilidades de restaurar. Ele é maravilhoso, ele provoca admiração. Ele é conselheiro, aquele que tem habilidades para renovar, restaurar e nos dá nova vida. Quando nós ouvimos os conselhos do Espírito Santo, a nossa vida é restaurada. É por isso que o André está 9 anos na igreja e Deus restaurou. É por isso que o Antônio está quanto tempo na igreja, Antônio? 40 anos, 50, meu Deus. 27 anos e você tem uma vida restaurada. É por isso que a Rafaela está de pé, porque o Senhor tem restaurado a cada dia. É por isso que o Lucas está lá na mesa de som, porque o Senhor tem restaurado a vida desse menino. Quando nós ouvimos os conselhos do Espírito Santo, a nossa vida é restaurada. Mas tem o terceiro nome, vai maravilhoso, o segundo conselheiro e o terceiro, Deus forte. Deus forte é aquele que se manifesta da sua própria divindade. Ele tem todo o poder do Pai. Então Isaías está dizendo, Eduardo, que esse que é maravilhoso, conselheiro e Deus forte, ele não é um Deus forte porque ele é fortão, faz academia, tem um braço, meu Deus, cheio de bomba, meu Deus, todo cheio de músculo, não. Ele é um Deus forte porque a divindade habita nele. E a Bíblia vai dizer que por ser Deus forte, ele tem o poder do Pai. Quando nós olhamos para Jesus em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, a Bíblia diz que ele é um Deus forte, aquele que tem o poder do Pai. Pai da eternidade é o quarto nome dele. O que significa Pai da eternidade? O Senhor da redenção, chamado no hebraico de Olã. Diga comigo, Olã, que significa um pai que foi dado para sempre. Por que ele está falando isso, Dayana? Porque tem pai que abandona filho, sim ou não, irmãos? Tem mãe que abandona filho? Tem. Tem irmão que abandona o irmão? Tem. Tem gente que abandona coisas? Sim.
mas a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. E diz que esse Pai nunca vai nos abandonar. A morte na cruz trouxe para a gente restauração e unidade no Pai. A Bíblia vai falar que Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é o Deus da redenção, aquele que pega e nos resgata e nos restaura e fala assim: a partir de hoje você tem um Pai. Eu profetizo que nessa noite o teu Pai vai falar muitas coisas para você. Eu profetizo nessa noite que o Pai, o nosso Papai, o nosso Senhor, vai falar profundamente ao nosso coração. E eu digo para os irmãos que estão aqui, enquanto eu estou lendo essa palavra, Deus está falando muito no meu coração, que é tempo da gente buscar o Pai. E o quinto nome, que é Príncipe da Paz. Ele é a própria paz. Ele é a única fonte e príncipe, porque é o único herdeiro direto do trono. Se Ele é príncipe da paz, existe um rei. E esse rei considera o seu filho, o príncipe, e diz que ele tem a fonte que o pai tem. Quando eu busco o filho, eu tenho a presença do Pai. Quando eu procuro o Filho, quando eu oro ao Filho, o Pai me dá fontes de água viva. Quem pode dizer glória a Deus? Diga para quem está do teu lado o tema da mensagem: o plano perfeito. Isaías está falando de um Senhor que nasceria, mas no livro de Lucas, capítulo 23, vai falar da sua morte. Por que Isaías está falando disso tudo? Vai nascer um menino, vai ficar legal, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que significa isso? Que esse que está herdando todo o trono vai vir um pouquinho na terra para resgatar os filhos.